Subtítulo: Festejando no céu. Nesta montanha, o Senhor Todo-Poderoso preparará um banquete de comida rica para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, a melhor das carnes e o melhor dos vinhos. Isaías 25, versículo 6. As Escrituras pintam um belo quadro da festa no céu. E você não pode fazer uma festa sem comida suficiente. Você já se perguntou sobre o propósito para comer no céu? Certamente não pode ser para a sobrevivência como é aqui na terra. Portanto, deve ser para o crescimento, uma transmissão do alimento celestial, porque é uma substância espiritual. Quando participamos da ceia do Senhor, recebemos pela fé seu corpo que foi quebrado, moído, e a nova aliança que está em seu sangue. João, o revelador, recebeu uma transmissão do espírito de profecia quando ele comeu um rolo dado a ele por um anjo. Ver Apocalipse 10, versículos 9 ao 11. Ezequiel também recebeu pergaminhos para comer, e isso capacitou a falar com ousadia. Ver Ezequiel capítulo 3, versículos 1 ao 3. Lá houve momentos em que vi Deus liberar rolos no Espírito. Eu sabia que eles vieram para nós comermos a fim de recebermos uma nova transferência. Às vezes, esses pergaminhos eram dados com novas canções e, em outras ocasiões, com uma palavra na hora certa. Mas os rolos sempre vinham com comunicação. Não tenha medo de receber o que o Espírito dá a você na glória. Em uma reunião, levantei as minhas mãos acima da minha cabeça e senti a densidade da nuvem. Pela fé, toquei esse reino e pela unção tornei-me ciente do que está disponível. E na glória recebi a transferência e permiti que Deus me encha com sua substância espiritual. Às vezes, a glória tem gosto de mel, outras vezes de sobremesa doce. Enquanto eu ministrava em San Diego, Califórnia, uma manifestação do reino deu início à reunião. Corporativamente, ambos provamos e sentimos a glória como se fosse um marshmallow. Muitas pessoas sentiram um cheiro doce, enquanto outras o provaram fisicamente na boca. Essa alegria transbordou sobre as pessoas com risos e em êxtase que até caíram de seus assentos. Esta grande consciência de Deus nos ampliou nas coisas do Espírito. Como um marshmallow aquecido se expande, Deus nos encheu dessa substância espiritual, que foi então ampliada pelo fogo do seu Espírito dentro de nós. Deus nunca pretendeu que sobrevivêssemos ou tivéssemos apenas o suficiente. Ele é um Deus de mais do que o suficiente. Na glória, Deus nos traz ao lugar de transbordamento. Levante as suas mãos para a nuvem agora. Prove e veja que o Senhor é bom. Subtítulo: O Reino Eterno. Ao considerar os reinos da glória de Deus, devemos perceber que Deus criou uma morada eterna para todos os crentes em Cristo. Isso inclui você e eu. O terceiro céu é a morada de Deus, mas também o lugar onde todos os cristãos viverão com Ele para sempre. As Escrituras deixam claro que nós, como cristãos em Jesus, nunca morreremos. Viveremos eternamente com Deus no terceiro céu. Nossos espíritos vêm do reino da eternidade e estão destinados para retornar e viver nesse reino. Romanos 2, versículo 7 diz: Aos que persistem em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade.
Ele dará a vida eterna. Romanos 6, versículo 22 diz: Mas agora que você foi libertado do pecado e se tornou escravo de Deus, o benefício que você colhe leva à santidade e o resultado é a vida eterna. O que significa a vida eterna? Significa simplesmente que você viverá para sempre. Gálatas 6, versículo 8 diz: Quem semeia para agradar a sua carne, da carne colherá destruição. Quem semeia para agradar ao Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Tito, capítulo 3, versículo 7. Diz: De modo que tenham sido justificados pela sua graça, nós podemos nos tornar herdeiros com a esperança de vida eterna. Isso não vem do nosso trabalho e não é por causa de nosso próprio desempenho. Foi por causa da graça dele que ele nos declarou justos e nos deu a confiança de herdar a vida eterna. Subtítulo: Um crente nunca morre. Não estamos apenas recebendo vislumbres do céu, mas o céu também aparece para baixo sobre nós. Precisamos mudar nosso vocabulário em relação aos santos que uma vez viveram aqui na terra. Muitas vezes falamos deles no tempo passado. Afinal, eles morreram, não é? Mas isso não pode estar certo. As Escrituras dizem que um crente nunca morre. Nós apenas vamos de uma dimensão de vida para uma dimensão superior, de um lugar de caminhada para um lugar mais alto de caminhada. Nós apenas saímos de um reino para um reino maior. Nunca morreremos de verdade. Meu corpo não é quem eu sou, é apenas uma parte de mim. Eu sou um espírito e meu espírito nunca morrerá. Irá deste reino para o próximo com facilidade. Então, quando falamos sobre os santos que partiram antes de nós, provavelmente deveríamos dizer: eles faleceram, eles cruzaram, eles se formaram ou foram atualizados. Sabemos que esses santos estão muito mais felizes na glória do que nunca foi aqui. De acordo com as Escrituras, seus corpos foram transformados em corpos que nunca morreram. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 53 ao 57, e diz exatamente isso. Pois nossos corpos moribundos devem ser transformados em corpos que nunca morrem. Nossos corpos mortais devem ser transformados em corpos imortais. Então, quando nossos corpos moribundos forem transformados em corpos que nunca morrem, esta Escritura será cumprida completamente. A morte é tragada em vitória. Ou morte, onde está a sua vitória? Ou morte, onde está o seu aguilhão? Pois o pecado é o aguilhão que resulta na morte, e a lei dá poder ao pecado. Mas graças a Deus, Ele nos dá vitória sobre o pecado e a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Subtítulo: O Santo Partiu. Algumas pessoas foram levadas a experiências celestiais e encontros sobrenaturais em que relataram ter falado com membros da família no terceiro céu, confortados com a paz de Deus por meio da experiência. Muitas pessoas na Terra agora podem estar completamente alheias ao céu, e talvez você tenha sido assim no passado, mas posso te dizer o seguinte: as pessoas no céu, os santos de Deus lá, não estão alheios ao que está acontecendo aqui na Terra. Eles estão muito cientes de tudo isso aqui. As Escrituras falam sobre mártires no céu sendo capazes de ver o atual eventos na terra. Esses mártires gritaram com grande voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Apocalipse 6, versículo 10.
O livro do Apocalipse contém o registro da cidade da Babilônia sendo destruída e um anjo apontando para a destruição na terra e instruindo os residentes do céu a se alegrarem. Esses santos celestiais são capazes de ver a atividade terrena e se regozijar com Deus quando a justiça acontece. Apocalipse 18, versículo 20 diz: Celebrai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porquanto afinal Deus a julgou, retribuindo-lhe tudo quanto ela praticou contra vós. Podemos visualizar esses santos no céu, olhando para baixo e vendo a atividade na terra. Deus não está apenas permitindo que tenhamos encontros nos céus, mas Ele também está permitindo que o céu encontre a terra. É a resposta à oração de Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Mateus 6, versículo 10. O céu está visitando a terra neste dia. Estamos vendo manifestações incomuns, sinais sobrenaturais e milagres divinos de cura. E estamos vendo provisão divina, prosperidade para o povo de Deus vindo do céu para a terra, milagres de transferência divina e troca do reino sobrenatural para o reino natural. Acho muito interessante o que o escritor disse em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 2. Portanto, uma vez que estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, vamos jogar fora tudo que atrapalha e o pecado que tão dificilmente emaranhados ficamos e corramos com perseverança a corrida que nos foi marcada, fixando nossos olhos em Jesus, o pioneiro e consumador da fé. Pela alegria colocada diante dele, ele suportou a cruz, desprezando sua vergonha e sentou-se à direita do trono de Deus. Estamos cercados por uma grande nuvem, uma nuvem de testemunhas. Temos aprendido sobre a nuvem da glória de Deus, da sua presença, da sua bênção, seus milagres, sua bondade e sua revelação e sua sabedoria. Mas quero dizer-lhe que também é uma nuvem de testemunhas. Nos últimos anos, o céu tem me enviado presentes e depósitos, concessões e revelações. Em resposta, eu disse: Deus, eu quero tudo o que você tem, tudo que você deseja trazer. E como sempre, você deseja trazer. Eu recebo isso, recebo da nuvem de sua bondade e bênçãos. Estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, enquanto os santos assistem de sua perspectiva na glória celestial. Esses santos patriarcas e antigos têm nos cercados e estão nos observando e torcendo por nós. Estamos cercados enquanto corremos esta corrida. Sim, todos esses santos venerados viveram vidas exemplares que devem ajudar a guiar nossa peregrinação de fé pelo exemplo, mas eles também nos cercam, torcendo por nós, como nossos maiores fãs celestiais. O evangelista Greg Laurie compara isso a uma maratona e diz: muitas vezes, depois que os corredores mais rápidos cruzam a linha de chegada, eles ficam por perto para torcer por aqueles que estão na retaguarda. A questão não é ver quem ganhou a corrida, mas para celebrar todos os que terminam. A vida de Jacó é um ótimo exemplo de terminar bem o curso no final, mesmo se pode ter havido falhas de caráter para resolver durante a viagem. Lembre-se, você está em um processo espiritual de descobrir quem você é no espírito. Não desanime ou se distraia com suas falhas de caráter. Nós todos temos brechas, mas, assim como a bela forma de arte japonesa Kintsukuroi, que restaura pedaços de cerâmicas quebrados, preenchendo as rachaduras com ouro, tornando-os
um tesouro muito mais valorizado e procurado. O Espírito Santo também está nos restaurando ao preencher as fraquezas de nossa vida com sua glória. O Espírito está se movendo em nós e trabalhando em nós, à medida que nos permitimos mover nos reinos de glória. E nós temos uma arquibancada celestial de heróis espirituais torcendo por nós no processo. Esses são nossos precursores. Esta nuvem de glória é feita de santos campeões que nos precederam na fé. Você pode ler sobre eles em Hebreus 11, um capítulo inteiro dedicado às suas façanhas. Por exemplo, Enoque, no versículo 5, foi um campeão de andar pela fé, escolhendo agradar a Deus em vez do homem. Noé, no versículo 7, foi um exemplo de obediência da fé em face de ridículo. No versículo 8, ele foi um exemplo de orientação da fé. Sara, no versículo 11, foi um exemplo de conclusão da fé. Isaac, no versículo 20, foi um exemplo de fé, superando o desejo carnal. José, no versículo 22, foi um exemplo de esperar pela fé, perseguir, persistir e permanecer na fé. Os pais de Moisés, no século 23, foram um exemplo de fé que venceu o medo do homem. Moisés, ele mesmo, nos versículos 24 e 27, foi um campeão da fé, superando o louvor de homem. Israel, no versículo 29, foi um exemplo de obediência da fé. Raabe, no versículo 31, também foi um exemplo de conclusão da fé. Esses grandes homens e mulheres foram todos campeões da fé. Subtítulo: Uma grande nuvem de testemunhas. Também estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Esta palavra nuvem, que é usada em Hebreus 12, 1, é traduzida do grego palavra néfos. Descrevem nuvens, assim como as nuvens brancas e fofas que você veria no céu acima, mas também tem outro significado. Na antiga Grécia, a palavra nuvens foi usada para descrever os lugares mais altos das arquibancadas de um estádio. Esses assentos no topo do estádio eram chamados as nuvens, porque estavam muito altas no ar. A frase cercada é retirada da palavra grega peikeimenai, que significa estar completamente rodeado por algo que está empilhado em torno de você por todos os lados. Portanto, este versículo traz a seguinte ideia: portanto, vendo que temos ao nosso redor, de todos os lados, esses exemplos de grande fé, eles estão nos encorajando em todo o caminho até as mais altas alturas do céu. Estamos fazendo a corrida e eles estão nos observando. Nós sabemos que o Espírito está sempre vigilante e sabemos que ele envia anjos para ministrar a nós, para nos zelar e proteger. As Escrituras também nos dão a compreensão de que esses santos da fé, grandes homens e mulheres de Deus, estão também em pé e nos observando à distância. Esses santos da antiguidade não estão preocupados com assuntos sem importância do dia a dia. Se você checou seu e-mail esta manhã ou não, que roupa você decidiu vestir ou o que serviu ao seu cachorro no jantar, as Escrituras nos parecem indicar que eles se concentram nas decisões que são feitas em relação à salvação e também momentos espirituais fundamentais de aumento e conquista os nossos sucessos em Deus. Esta grande nuvem de testemunha existe por uma razão: para encorajar-nos a buscar os propósitos de Deus. Os santos da antiguidade são capazes de nos trazer mensagens e presentes e até coberturas,
mas isso é orquestrado por Deus e não algo que devemos tentar perseguir por nosso próprio mérito. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 47 ao 49 diz: O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem é do céu. Como era o terreno homem, assim são aqueles que são da terra, e como é o homem celestial, também são aqueles que são do céu. E assim como carregamos a imagem do homem terreno, assim teremos a imagem do homem celestial. Nós entendemos disso que aqueles que estão na nuvem não estão operando com uma mentalidade terrena ou intelecto. Eles têm uma mente celestial. E mesmo tendo uma mente celestial, às vezes Deus permite que eles vejam o reino terreno no que diz respeito a seus propósitos celestiais sendo cumpridos em nossas vidas. Subtítulo: Mensagens do Além. Mas você veio ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Você chegou a milhares e milhares de anjos em alegre assembleia, a igreja do primogênito, cujos nomes são escritos no céu. Você veio a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, para Jesus, o mediador de uma nova aliança, e para o sangue aspergido que fala uma palavra melhor do que o sangue de Abel. Fala com maior veemência do que o sangue de Abel. Hebreus capítulo 12, versículos 22 ao 24. A grande nuvem de testemunhas não é uma experiência que pode ou não acontecer. É algo que, mesmo agora, está envolvendo nossas vidas a cada dia. Estejamos cientes disso ou não. No reino da glória, às vezes nos é dada a oportunidade de ter vislumbres daquele reino da eternidade que já envolve nossa vida. Daniel teve um vislumbre desse reino. Ele teve uma visão em que ele viu os antigos falando uns com os outros. Esse foi o encontro dele com a nuvem. João teve um encontro semelhante, conforme registrado em Apocalipse 22. Ele estava tendo uma série de encontros nos céus, e ele pensou ter visto um anjo, um que foi tão lindo que sua reação imediata foi se curvar e adorá-lo. Aqui está a história em suas próprias palavras. Eu, João, sou aquele que ouvi e vi essas coisas. Quando os vir e ouvir, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Apocalipse 22, versículo 8. Este mensageiro estava falando com João, mostrando-lhe coisas, dando-lhe visão e revelação. Mas no versículo 9, ele registrou: Mas ele me disse: Não faça isso. Eu sou um conservo com você e com seus companheiros profetas e com todos os que guardam as palavras deste pergaminho. Adore, pois, a Deus. Este foi um profeta antigo que João encontrou no reino celestial, que identificou-se e aconselhou João a sempre adorar a Deus. Nunca adoramos os membros da grande nuvem de testemunhas, nunca adoramos anjos, nunca adoramos milagres e nunca adoramos as coisas que vêm do céu. Em vez disso, adoramos aquele que é a luz do céu. Adoramos a Jesus Cristo, Ele e Ele somente. Este foi um encontro estranho que João teve, mas de acordo com Hebreus 12, podemos ter um encontro semelhante. A grande nuvem de testemunhas que nos rodeia constantemente pode muito bem nos trazer uma mensagem de Deus. Subtítulo: Procure primeiro seu reino. Garanto que não estamos falando sobre necromancia ou invocar os mortos aqui.
Isto é proibido ao povo de Deus. Quando você entrar na terra que o Senhor seu Deus está lhe dando, não aprenda para imitar os modos detestáveis das nações de lá. Que ninguém seja encontrado entre vocês que sacrifique seu filho ou filha no fogo. Quem pratica adivinhação ou feitiçaria, interpreta presságios, se envolve em feitiçaria ou faz feitiços, ou quem é médium ou espírita, ou quem consulta o morto. Qualquer um que faz essas coisas é detestável para o Senhor, porque dessas mesmas práticas detestáveis, o Senhor teu Deus expulsará aquelas nações antes de você. Você deve ser irrepreensível diante do Senhor seu Deus. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 ao 13. Necromancia é um pecado e as Escrituras deixam isso claro. É uma forma de escuridão da magia na qual o praticante busca convocar um espírito de um falecido, de uma pessoa, seja como uma aparição ou um fantasma. Muitas vezes, a pessoa, entre aspas, que eles estão tentando se comunicar é um espírito demoníaco ou espírito familiar, fingindo ser alguém que morreu. A Bíblia diz que se você fizer estas coisas, que você é detestável para o Senhor. Portanto, não nos envolvemos em bruxaria. Não nos empenhamos em falar com os mortos. Não nos envolvemos em conjuração até com pessoas mortas para falar com eles. Na glória, não temos permissão para nos comunicar com os mortos ou invocá-los. E ainda quando Jesus foi crucificado, lemos sobre alguns eventos estranhos que aconteceram. Nos momentos finais de Jesus na cruz, ele deu o seu espírito e ao fazê-lo, várias coisas interessantes aconteceram. Naquele momento, a cortina do templo foi rasgada em duas, de cima para baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram e as tumbas se abriram. Os corpos de muitas pessoas santas que morreram foram ressuscitados. Eles vieram fora dos túmulos após a ressurreição de Jesus e foi para a cidade santa e apareceu para muitas pessoas. Mateus 27, versículos 51 ao 53. Não é interessante? Após a ressurreição de Jesus, esses santos ressuscitados entrou na cidade santa e apareceu para muitas pessoas. Quem eram essas pessoas? Eles eram homens e mulheres que estavam dormindo, outros disseram que tinham morrido. E o fato de que esses santos adormecidos se levantaram e apareceram para muitos, criando uma grande movimentação e agitação. Foi muito polêmico e escandaloso. Algumas coisas nunca mudam. Marcos registrou uma conversa entre Jesus e alguns saduceus. Eles fizeram a Jesus uma pergunta hipotética sobre 7 irmãos que morreram um por um. A cada vez, a esposa do homem que morreu se casou com o próximo irmão em linha, como era o costume da época. Quando todos os irmãos morreram e a mulher tinha morrido também, os saduceus perguntaram a Jesus: na ressurreição, de quem esposa ela será, já que os 7 eram casados com ela? Marcos 12, versículo 23. A resposta de Jesus foi esta: então Jesus os admoestou: não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam mais, nem são dados em casamento, pois se tornam como os anjos nos céus. A respeito da ressurreição dos mortos, ainda não tendes lido no livro de Moisés, no texto referente à sarça, como Deus lhe declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim o Deus dos vivos. Estais absolutamente enganados. Versículos 24 e 27. Ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos.
Não estamos invocando os mortos, não estamos tentando convocá-los e não estamos tentando puxar e se comunicar com eles. Mas Deus tem uma nuvem viva de testemunhas que circundam nossas vidas continuamente. Uma nuvem de santos que são vivos e bem no reino celestial. Nosso Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, como Jesus disse. Isso não é necromancia. Não procuramos os mortos, procuramos os vivos. Está espiritualmente imoral para um cristão falar com os mortos. Buscamos Jesus Cristo porque ele não está morto, ele está vivo. João escreveu, Jesus respondeu, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai exceto por mim. João 14:6. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. João 11, versículo 25. Jesus acabou isso com uma pergunta importante. Você acredita nisso? No versículo 26. És uma boa pergunta, não é? Você acredita nessas verdades que são reveladas através das Sagradas Escrituras? A Bíblia diz que se acreditarmos em Cristo, não iremos morrer, mas teremos a vida eterna. Portanto, não há mortos no céu. E não há pessoas mortas na nuvem. Isso pode ser difícil para você aceitar, porque a religião te ensinou de maneira diferente. Houve pessoas que me procuraram ao longo dos anos, compartilhando experiências que eles não foram capazes de entender porque ninguém havia mostrado para elas nas Escrituras. A religião lhes ensinou que o que elas experimentaram era ruim, que era demoníaco, que eles estavam operando sob poderes ocultos das trevas. Não estou promovendo falar com aqueles que já passaram longe. Não o chame. Invoque o nome de Jesus. Ele é o único que podemos nos ligar. Quando invoco Jesus, as Escrituras me prometem: busque primeiro o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas serão dadas a você como bem. Mateus 6, versículo 33. Olhamos para Jesus, o autor e finalizador, significando o autor e aperfeiçoador de nossa fé. Nós o invocamos, mas nós devemos entender que ao invocarmos Jesus, Ele irá, por sua graça, nos permitir ter encontros com a grande nuvem de testemunhas. Essas experiências podem ir além do que entendemos já no passado. Subtítulo: Encontros gloriosos no reino dos vivos. Nunca vou esquecer de me sentar com o Dr. Oral Roberts em sua sala de estar em Newport Beach, Califórnia, não muito antes dele passar para a glória celestial. Eu estava com um grupo de ministros que foram convidados a lhe fazer perguntas e permitir que ele derramasse sua sabedoria em nossas vidas. No final do nosso tempo com ele, ele colocou as mãos em cada um de nós e liberou uma transferência. Foi uma maravilhosa experiência que eu nunca vou esquecer. Enquanto ouvia o Dr. Roberts naquela tarde compartilhando tantas experiências divinas, parecia que tudo o que saiu de sua boca eram pepitas de ouro. Eu fiz tantas anotações quanto pude, o mais rápido que pude escrever. Então, do nada, ele nos disse: muitas vezes eu sinto minha esposa Eveline em casa ainda. Ela vem me visitar. Isso foi tudo que ele disse sobre isso. Então ele passou a outros assuntos. Mas isso foi o suficiente para me fazer perceber que ele experimentou a nuvem. Eveline não estava morta. Embora ela tenha partido para a glória, ela estava viva e bem nos céus.
O rosto de Dr. Oral Roberts parecia brilhar de conforto quando ele falou sobre ela ainda estar lá na casa perto dele. Alguns anos antes, fui um dos principais palestrantes do evento anual Catch the Fire Conference em Toronto, e na época meu amigo Dr. Harold Bayer estava no hospital em Tampa, Flórida. Muitos de nós sabíamos que ele tinha estado no hospital por mais de um mês e estava fazendo a transição para a glória. Eu estava liderando louvor e adoração na plataforma no final em uma das reuniões, quando fechei os olhos e de repente vi Harold diante de mim. Tenho entrado na nuvem. E soube, naquele momento, que ele tinha se juntado àquele grande número de testemunhas. Eu pude ver isso. Saí da plataforma e desci para a primeira fila, onde o meu portador de armas estava sentado com meus livros e meu celular. Eu me inclinei e disse-lhe: Harold acabou de passar para a glória. Eu vi. Ele disse: acabei de receber uma mensagem de Janet. Ela disse que Harold está com Jesus. Minha amiga Patricia King teve encontros com pessoas como Maria Woodward-Erer e Catherine Booth. Quando eu viajei com nosso amigo Chris Harvey, um grande evangelista na Austrália, ele compartilhou comigo, noite após noite, sobre os encontros que ele teve com Catherine Kuhlman. Às vezes, ele estava ciente de sua presença, como ela viria para transmitir em sua vida e liberar uma unção de cura. Isso nos parece tão incomum que muitas vezes não temos certeza se devemos até mesmo falar sobre isso. Talvez devêssemos apenas manter isso em segredo e não contar a ninguém. Eu devo admitir que, até agora, não compartilhei muito deste ensinamento em reuniões públicas, exceto em nossas escolas do International Glory Institute, mas eu sei que este é o dia da nuvem, e que quando a nuvem aparecer, a plenitude da nuvem vem com ela, e devemos estar prontos para isso. Não adoramos os santos do passado. Nós não adoramos aqueles que já partiram. Adoramos a Jesus. E Ele tem infinitas maneiras de ministrar a nós, maneiras incomuns, até mesmo liberando dons e mantos através dos santos do Velho Testamento. Sempre que uma das testemunhas na nuvem libera um dom, ou um manto, eles o liberam no nível que tinham quando operavam na terra. Eles não dão a você da maneira que receberam, eles dão a você do jeito que eles deixaram. Mas você pode aguentar correr mais e fazer ainda mais. Em seu livro Anjos em Missão, o pastor Roland Buck compartilhou testemunhos sobre os encontros que ele teve com Moisés e outras grandes figuras bíblicas. Pode ser isso? Claro, porque todos fazem parte da nuvem. Não devemos nos surpreender com isso. Tive o privilégio de sentar-me com a irmã Gwen Shawn em Ashland, Virgínia, quando ela já tinha 84 anos. Ela passou para a glória aos 89 anos, no início de 2013. Ela compartilhou conosco naquele dia muitos dos encontros que ela teve. Em seu 84º aniversário, ela lembrou. Ela estava deitada na cama com os olhos fechados, quando de repente ela pôde ouvir um som na parte de trás de sua cabeça. Era como uma orquestra celestial e então ela pôde ouvir alguém cantando. Ela reconheceu a voz de seu amado papai Jim.
seu marido de muitos anos, que a precedeu na glória. Ele estava cantando melhor do que ela já o tinha ouvido cantar antes. Deus o enviou para encorajá-la no aniversário dela. Que doce presente de amor do céu! Subtítulo: O que acontece com os mortos? Lucas registrou a história do homem rico e Lázaro. Ver Lucas 16, versículos 19 ao 30, dando-nos uma visão sobre aqueles que estão no inferno. Isso nos mostra que aqueles que foram para o inferno não podem cruzar de volta para a terra, e eles certamente não podem cruzar para o céu. Isso nos permite saber que quando uma pessoa morreu e foi para o inferno e mais tarde parece estar aparecendo para os vivos, este é um espírito demoníaco, ou o que as escrituras chamam de espírito familiar. Esse não é um encontro com Deus. Os mortos não têm acesso à terra. Ao ler Lucas 16, aprendemos que um dos tormentos do inferno é que aqueles que estão lá podem realmente ver a terra. Eles simplesmente não podem acessá-la. Eles estão cientes daqueles que deixaram para trás e que estão seguindo em seus mesmos passos pecaminosos, e eles sabem para onde esses entes queridos estão indo. E eles sabem que não há nada que eles possam fazer sobre isso. Que tormento horrendo deve ser! Subtítulo: Teste os espíritos. A Bíblia nos alerta para sermos cuidadosos a este respeito. Provai os espíritos. 1 João 4, versículo 1. Não é aceitável para ninguém operar com espíritos familiares ou estar envolvidos em atividades demoníacas. O que estou compartilhando com você é puro, sagrado e celestial. Se você testar os espíritos, poderá saber se sua experiência é de Deus. Enquanto vivia na terra, Jesus teve um encontro com a nuvem. Jesus disse: Em verdade vos digo, alguns que estão aqui não provarão a morte antes de verem o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de Jesus ter dito isso, ele levou Pedro, João e Tiago com ele e subiu em uma montanha para orar. Enquanto ele estava orando, a aparência de seu rosto mudou, e suas roupas tornaram-se tão brilhantes quanto um relâmpago. 2 homens, Moisés e Elias, apareceram em esplendor glorioso, conversando com Jesus. Eles falaram sobre sua partida que ele estava prestes a trazer para o cumprimento em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam com muito sono, mas quando eles ficaram totalmente acordados, eles viram sua glória e os 2 homens de pé com ele. Quando os homens estavam deixando Jesus, Pedro disse-lhe: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos construir 3 abrigos, um para você, um para Moisés e outro para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele falava, uma nuvem apareceu e cobriu eles. E eles ficaram com medo quando entraram na nuvem. Uma voz veio da nuvem dizendo: Este é o meu filho, a quem escolhi. Ouvi a ele. Quando a voz falou, eles descobriram que Jesus estava sozinho. Os discípulos guardaram isso para si mesmo e não contaram a ninguém naquele momento o que eles tinham visto. Lucas capítulo 9, versículos 27 ao 36. Enquanto Jesus estava orando naquela montanha, seu semblante mudou. A glória de Deus mudará a sua aparência e sua perspectiva. Moisés e Elias apareceram de repente diante de Jesus e começou a falar com ele. Eles estiveram no paraíso, mas através deste encontro sobrenatural, eles voltaram para o reino natural e terreno por um tempo. Eles apareceram para um determinado propósito, falar sobre um evento significativo na vida terrena de Jesus.
Depois, eles começaram a ministrar a ele sobre os eventos que se seguiriam. Jesus não estava tendo uma visitação dos mortos, ele estava tendo uma visitação dos vivos. Outra coisa importante a notar é que Jesus não estava chamando por Moisés ou Elias. Este foi um encontro com Deus que foi iniciado pelo céu para propósitos eternos. Não invocamos os nomes dos santos da antiguidade para eles virem nos visitarem. Não invocamos nome de anjos em oração. Nós não invocamos qualquer outro nome exceto o nome de Jesus. Quando fizermos, ele irá nos visitar em sua glória de maneiras novas e incomuns.